Olá, esse é o trabalho de conclusão de curso de bacharelado em Ciência de Dados da Univesp. O nosso tema é Identificação de insetos via aprendizado de máquina. O nosso grupo é composto por Aelso Rocha Brito, Alex Júnior Aparecido Leite, Edson Paulino Garbi, Goldenberg Ferreira Vieira, Catarina Lira Greco, Lucas Lima Leite, Marcos Flávio Eli Pereira, Ricardo Oliveira Junqueira Leite. A participação de cada um foi fundamental para a conclusão do trabalho. A nossa orientadora é a professora Laura Vanessa Cruz Quispe. Introdução. A nossa proposta foi criar uma aplicação funcional de forma a utilizar o conhecimento adquirido no curso de Ciência de Dados e, através desta aplicação, aprimorar a acessibilidade à identificação de insetos, bem como colaborar com todas as partes interessadas pelo assunto, fornecendo uma aplicação de fácil acesso e uso. Nós abordamos todas as etapas necessárias para atingir esse objetivo. A nossa motivação foi poder contribuir de forma relevante com a agricultura, com pesquisas em ecologia, meio ambiente e biodiversidade. Para nós, foi um grande desafio utilizar a inteligência artificial para conseguir resolver problemas do mundo real. E o fato de elaborar uma ferramenta que economiza tempo e recursos é uma tarefa desafiadora e motivacional. Essa ilustração ela representa bem o objetivo do nosso trabalho. De forma resumida, uma pessoa, um colaborador, ele tira uma foto de um inseto, envia para a nossa aplicação web, da qual se utiliza de mecanismos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que identifica qual é o inseto e retorna ao usuário a identificação e os dados desse inseto. Os objetivos gerais do nosso trabalho consistem em, primeiro, através de uma imagem fornecida, o usuário recebe a identificação do inseto. Essa é uma premissa básica, onde a pessoa envia a imagem e, como resposta, ela tem a identificação do inseto. Um outro objetivo do nosso trabalho é contribuir com a ecologia e o monitoramento de pragas, e também apoiar os estudos em biodiversidade. E ainda podemos oferecer melhorias e recursos adicionais sobre informações detalhadas do inseto identificado. Os objetivos específicos. Eles representam as etapas a serem cumpridas para alcançar o objetivo geral. Os objetivos específicos eles foram divididos em três categorias, que são exploratórios, descritivos e explicativos. Essas três categorias elas representam a parte técnica de como nós organizamos e codificamos o nosso projeto. A categoria exploratório, nós trabalhamos em identificar e coletar as fontes de dados confiáveis que contenham imagens rotuladas de inseto. Uma premissa para que nós conseguimos treinar uma inteligência artificial é ter imagens rotuladas. Como objetivo descritivo, nós pegamos todas as imagens já rotuladas, fizemos um trabalho de análise de dados, né, de levantar, fazer uma análise descritiva desse conjunto, documentamos as técnicas de pré-processamento de imagens, nós definimos um modelo de aprendizado de máquina e utilizamos a imagem para treiná-lo e realizamos os testes para validar o nosso modelo. Como objetivo explicativo, nós envolvemos a interface do usuário, cujo o nosso propósito foi criar uma interface amigável e fácil de carregar as imagens. Para cada imagem enviada, realizar uma classificação e devolver o resultado, apresentar o resultado da melhor maneira. Como fundamentação teórica para o nosso trabalho, nós pesquisamos vários temas, como identificação de insetos, imagens digitais, classificação de imagens, aprendizado de máquina, redes neurais, aprendizado profundo, rede neural convolucional e aplicação web. O primeiro item é identificação de insetos. Existe um problema que é justamente a identificação de um inseto considerado uma praga. Esse é considerado um problema entomológico, onde ele interfere em uma atividade humana, que no caso é a agricultura.
No Brasil, em especial, não encontramos pesquisadores e projetos que utilizam ferramentas computacionais para identificação de insetos. Isso é um problema grave no nosso país e é um fator limitante para a ciência. Imagens digitais. Para que um computador consiga interpretar uma imagem, ela deve ser convertida em um conjunto numérico. Para que isso ocorra, a imagem foi dividida em pequenas partes que são denominadas de pixel, que é a menor parte da composição de uma imagem. O pixel é a representação de uma função f de xy, em que x e y são coordenadas espaciais no plano, e o f é o nível de intensidade da imagem naquele ponto. Observem que essa pequena porção extraída dessa imagem da Joaninha, e é uma imagem que está em escala de cinza, ela foi ampliada 1000 vezes, possibilitando enxergar cada pixel e a sua posição. Para que seja possível armazenar uma imagem colorida, utiliza-se o padrão RGB, que são as cores primárias aditivas. Aqui podemos observar a mesma imagem, tendo só os tons de vermelho, os tons de verde e os tons de azul. Portanto, uma imagem colorida é composta de 3 planos, um para cada cor primária. E somente para ilustração, aqui temos o resultado da adição daquelas 3 cores, classificação de imagens. Aqui nós já estamos entrando um pouquinho dentro do aprendizado de máquina. O desempenho do algoritmo de aprendizado de máquina é diretamente relacionado à qualidade da representação dos objetos no conjunto de treinamento. Ou seja, quanto melhor for a qualidade das imagens que você vai utilizar para treinar, e quanto melhor rotulado ela estiver para você fazer um treino supervisionado, melhor vai ser a qualidade da classificação. Existem métodos para conseguir processar uma imagem. Um algoritmo de aprendizado de máquina ele está diretamente relacionado à sua capacidade de extrair atributos das imagens. E é através desses atributos que ele consegue diferenciar uma imagem da outra. Então é dessa maneira que um algoritmo de aprendizado de máquina consegue fazer a classificação das imagens. O importante é a gente entender aqui que existem algoritmos que extraem atributos, e esses atributos serão utilizados para classificar a imagem. O aprendizado de máquina é um campo que estuda a maneira que um computador é capaz de adquirir conhecimento sem a necessidade de programação. Existem vários métodos de aprendizado de máquina e eles são fundamentados em modelos matemáticos que são ancorados na teoria estatística. Redes neurais. Com inspiração em um neurônio biológico, criou-se o neurônio artificial, que é um modelo matemático. Uma rede neural artificial é composta por diversos neurônios artificiais. E esses neurônios podem ser ligados uns aos outros por diversas técnicas. Aqui nesse quadro nós temos a arquitetura simplificada de um neurônio. Perceba que ele é composto de diversas entradas, os pesos relativos para cada entrada, esses pesos eles são calculados, um bias, que é uma tendência utilizada para dar ajuste nessa somatória, para criar uma tendência nesse neurônio, e uma função de ativação. Essa função de ativação é ela quem define se a saída vai ser sensibilizada ou não. Essa saída ela pode ser conectada a um outro neurônio ou diversos outros neurônios. Nesse desenho ao lado, nós temos a representação gráfica de uma rede neural artificial, onde nós sempre temos uma camada de entrada, que são neurônios que vai estar recebendo a informação, uma camada oculta. Essa camada oculta ela pode ter diversos neurônios, diversos tamanhos, ou serem diversas camadas, e a camada de saída. Então perceba que nós temos informações entrando, dados entrando na primeira camada, a camada de entrada. Esses neurônios, a saída de cada neurônio é propagada para outros neurônios. E no final nós temos uma saída que classifica a entrada. Aprendizado profundo. Inicialmente, devido a limites computacionais, uma rede neural artificial era composta de poucos neurônios. Depois da evolução das placas gráficas, onde elas trouxeram processadores altamente especialistas em cálculos matemáticos, especialmente cálculos de matrizes e vetores, foi possível criar redes neurais maiores, com diversas camadas ocultas.
E essas diversas camadas ocultas deu origem ao que nós conhecemos como aprendizado profundo, rede neural convolucional. As redes neurais convolucionais, elas são utilizadas principalmente para o processamento de imagens e vídeos. Uma rede convolucional é um algoritmo de aprendizado profundo que pode captar uma imagem de entrada, atribuir uma importância, são pesos e vieses que podem ser aprendidos a vários aspectos objetos da imagem, e ela é capaz de diferenciar um do outro. Como que ela faz isso? Ela pega porções da imagem. Esse fato de você conseguir dividir essa imagem num pedaço menor é chamado de convolução, camada de convolução. Nessa camada são aplicados vários filtros. Desses filtros é tirado uma nova camada, uma nova porção, que é dividido de novo em vários filtros, até que você reduz a linearidade. Ou seja, você está trabalhando com matrizes tridimensionais e no final você vai ter somente um vetor, uma matriz de única coluna. Essa matriz ela é a entrada de uma rede neural normal. Esse vetor final que ela cria, que é um vetor já das características extraídas da imagem, ele é utilizado de entrada para uma rede de classificação, que é uma outra rede neural especializada somente em classificar as respostas. A nossa proposta de trabalho é justamente oferecer uma solução que pode ser acessada pelos usuários. Essa solução ela foi definida como sendo uma aplicação web, ou seja, uma aplicação que vai ser interpretada pelo navegador, pode ser tanto por um celular quanto um computador, onde a pessoa consegue utilizar uma interface intuitiva, onde ela vai estar enviando uma imagem de um inseto e obtendo a resposta. A metodologia adotada envolveu diversas etapas, da coleta de dados até a criação da aplicação web. Todas elas foram condensadas neste fluxograma e serão detalhadas a seguir. A primeira etapa da metodologia compreende na coleta de dados. A coleta de dados se deu através da plataforma Kaggle. Nessa etapa consiste na preparação dos dados através de transformações. O objetivo é você converter essa imagem numa estrutura matemática onde a rede neural seja capaz de interpretar e realizar os seus cálculos. Uma imagem ela pode ser convertida num tipo de matriz especial, que na área de inteligência artificial é conhecido como tensor, que nada mais é do que uma matriz de diversas dimensões. Ainda na etapa de pré-processamento dos dados, aqui nós dividimos o banco de imagem em duas porções. Uma porção para treinamento em si, da rede neural, e a outra porção para a realização dos testes. A arquitetura escolhida para o nosso projeto foi a ResNet 18. A ResNet, ou rede residual, é uma arquitetura de rede neural profunda que trouxe grandes avanços para o campo da visão computacional. Ela se tornou uma das arquiteturas mais populares e eficientes para as tarefas de classificação de imagens. Ela é especialista em extrair características das imagens e ela é de grande generalização. Nós optamos pela ResNet 18 e também utilizar o modelo pré-treinado. O que significa o modelo pré-treinado? Significa que todos esses blocos aqui, com exceção da camada densa, ou seja, da camada de classificação, da rede neural de classificação, eles já foram pré-treinados. Pré-treinados já com milhões de imagens. Ou seja, todos os pesos, todas as funções desses blocos aqui já foram calculadas, já consegue extrair matematicamente as características da imagem de uma forma muito satisfatória. Para exemplificar o uso do modelo, está abrindo aqui o código-fonte, né? Esse é o código-fonte do treinamento da ResNet 18. Nós carregamos o modelo já com os pesos vindos já da rede pré-treinada. Ok? Os parâmetros, ou seja, todos esses parâmetros daqui para baixo, a gente chama de congelamento, a gente congela eles e a gente cria, né? A gente altera só a rede neural de classificação. Então aqui nós definimos uma rede neural do tipo linear com 512 entradas, né? Que é exatamente a saída
desse bloco Flaterne aqui, que são 512, né, que é representado por esse Global Average Pool, o que acontece? Nós estamos conectando o nosso modelo de rede neural, que nós vamos estar treinando ele, né, um critério da entropia cruzada. Também vamos utilizar o otimizador Adam, que é um dos melhores para esse caso. Na prática, o que acontece? Nós pegamos o modelo, e trocamos essa parte. Colocamos a nossa parte, carregamos as nossas imagens, que no caso foi o banco de dados de inseto. Daqui para cá não foi alterado os pesos, nós já utilizamos os pesos pré-treinados, até porque é uma rede neural profunda e demoraria muito para estar conseguindo treinar e o resultado não seria tão bom quanto, quanto você carregar já milhões de imagens que já foram pré-treinadas, né? O resultado é muito bom. Avaliação do modelo. Depois de treinado, o modelo ele foi testado com um conjunto de teste para medir a eficácia do aprendizado. Nós utilizamos estas 4 métricas: acurácia, precisão, recal e F1 score. Criação da aplicação web. Aqui nós temos as tecnologias, os frameworks e os métodos utilizados. Temos 2 nomes bem característicos quando a gente trabalha com aplicativos, né? Que é o front-end e o back-end. Front-end é aquilo que o usuário ele vê, né? Ou seja, é propriamente a interface homem-máquina. E o back-end é aquilo que faz funcionar o sistema em si, é o que está por trás da interface e que faz todo o processamento, faz a parte pesada. A matriz de confusão, ela evidencia quantas vezes a rede neural acertou em sua classificação e também quantas vezes ela errou e qual classe que ela indicou errado. Teste de classificação. Para a gente testar o sistema que nós construímos, nós enviamos algumas imagens, como por exemplo essa borboleta, ela foi classificada como borboleta, várias joaninhas aqui num galinho de mato aqui, a rede neural foi capaz de identificar como joaninha, aqui foi capaz de identificar como gafanhoto, mesmo tendo um cenário um pouco mais carregado, e a libélula, somente ela classificou como libélula, certinho. Bom, e como resultado final do projeto, nós temos a aplicação funcional. Essa é a cara da aplicação. Ela pode ser rodada tanto pelo celular quanto pelo browser, pelo navegador do computador. É muito fácil de utilizar. É só você dar o upload de uma imagem, clicar no botão identificar e logo a imagem é exibida, além das informações adicionais do inseto. No caso, veja que até conseguimos cumprir a meta, que seria incluir informações adicionais, não só a classificação do objeto. Nos testes, praticamente 100% das imagens enviadas foram classificadas corretamente. É muito satisfatório. Chegamos à conclusão final que o uso de redes neurais para resolver problemas do dia a dia teve um resultado extremamente satisfatório. Nós conseguimos um embasamento teórico e técnico por estudo das disciplinas ofertadas pela Univesp, e nós acreditamos que o impacto da ferramenta será maior que o esperado, pois é uma ferramenta de fácil utilização, roda em todas as plataformas e a resposta é muito rápida. Em nome de todos os integrantes da equipe, gostaria de agradecer toda a equipe de docentes e funcionários da Univesp, que contribuíram de forma muito atenciosa e o que tornou nossa jornada mais gratificante. E agradecemos aos professores que compõem a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso, pelo tempo que aqui dedicaram. E por fim, com muita gratidão, a orientadora professora Laura Vanessa Cruz Quispe, que dispôs de sua atenção, tempo e dedicação conosco. Foi muito gratificante
ser aluno da Univesp e agradecemos de coração a oportunidade que nós tivemos. Obrigado.